vídeo de hoje do canal vamos falar aí da entrevista do Casares, preparação do São Paulo e as últimas do Tricolor. Então vamos perder tempo não, vambora pro vídeo. Agora o São Paulo se fia nessa situação que o áudio só foi revelado a partir de janeiro. Foi aí que mudou a decisão do São Paulo, por conta desse escárnio. E esse foi o erro pra mim. Agora, eu acho... Esperar o VAR pra ter sexta-feira? Mas... Sair sexta-feira. Não, peraí, calma, vamos lá. Só por terminar a questão, eu acho que o áudio, de tal forma, deixou a situação para o presidente do São Paulo, que não gosta desse tipo de conflito, etc., e até o fim. E acho até que é uma medida mais para tomar uma posição do que, de fato, esperando a remarcação do jogo. Isso é minha interpretação pessoal, né? De pelo menos, junto à coletividade, ele fica, tomei a atitude. E só para passar para o Massini, de novo, na era do VAR, o Palmeiras também teve um jogo com o Botafogo, a gente chega lá, mas ocorreu um outro, o Palmeiras pleiteou a anulação de um jogo com o Botafogo pela questão do erro de direito, aquela questão do Daverson, ou Botafogo, como é que foi? Não sei se você lembra dessa história. Não me lembro, minha memória é péssima. E foi por uma questão de prazo e não tinha áudio do VAR, não tinha uma prova cabal do erro de direito, que o negócio não foi para frente. O STJD recusou por unanimidade a remarcação do jogo. E envolvendo o São Paulo, eu sempre falei aqui, no jogo do Ceará, que é uma outra evidência, o árbitro, que é o árbitro Wagner Magalhães, que o Vessone adora, vai apitar Corinthians e Juventude, e desde então ele apita com a mão no ouvido. Ele valida um gol do São Paulo, o Ceará dá a saída, e aí, com um problema no equipamento, ao VAR berrando, e aí ele vai ao VAR depois do jogo reiniciado, ver que existia um impedimento na origem da jogada. Na época, o São Paulo, que era comandado pelo Leco e tinha o Raí de dirigente, o Raí preferiu, nós não entraremos com o pedido de anulação do jogo, porque não achamos que faça sentido, mas aí tem uma diferença grande entre aquilo lá e aquilo cá. Objeto. O São Paulo estaria entrando para remarcação no jogo a partir do momento de um gol que foi, de fato, ilegal. O cara estava impedindo isso da jogada. Aqui não. Aqui é um lance escancarado. O São Paulo não está indo atrás de um... O Raí não se sentiu, e a direção do São Paulo, a vontade, embora tivesse brecha, porque foi erro de direito o árbitro, de pleitear um negócio que era um gol ilegal. Aqui o gol ilegal é o do Fluminense, no caso, né? Porque começou de uma falta que não existiu, ele botou a mão na bola e bateu. Só pela questão da anulação do jogo, não. E me chamou a atenção o que ele está considerando, nós estamos em setembro, a largada do seu segundo mandato. Isso não foi tão explícito assim no momento em que ele é reeleito. E ele fala muito em 3 pilares, né? Falou nessa entrevista de hoje, tem falado para todo mundo que o entrevista. E os 3 pilares aí ajudam a explicar um pouco melhor o que foi feito, por exemplo, em relação à janela de transferências, quando o São Paulo fez contratações mais modestas, sem investir demais, etc. e tal, sobre o que ele está considerando ser o ideal daqui para frente para a sua gestão e como ele pretende integrar o clube lá na frente. Ficou claro que o São Paulo como um todo tem o 2030, como qualquer clube que vai fazer 100 anos, o São Paulo é o mais novo desses tradicionais, então centenário é em 2030, e ele espera até lá que o clube esteja saneado financeiramente, que a categoria de base passe por uma reformulação que está começando agora, e que o estádio possa ser, né, esse é o último passo, em tese, ampliado, tal, não sei o que, reformulado para 2030. Então tem um monte de coisa em andamento. A questão da canalização do córrego está em andamento. A questão da reformulação da categoria de base está em andamento. Na surdina, mas depois a gente vai trazer aqui os detalhes, né? O São Paulo, por exemplo, agora está contratando um jogador de outros times na base, coisa que ele não fazia, como o Palmeiras faz, por exemplo, né? O Estevão foi contratado do Cruzeiro. Começou a fazer isso. E a questão do saneamento financeiro tem lá que o São Paulo vai apertar o cinto. Tironi adora isso. A questão do fundo para zerar ou pelo menos diminuir consideravelmente as dívidas bancárias para que o São Paulo em 4, 5 anos tenha
uma nova realidade financeira, né? Então, o São Paulo vai dar um passo atrás, mas passo atrás já tendo um time caro. Não é que ele vai desfazer esse time, mas não vai ao mercado fazer contratações, não vai, neste momento, competir com outros clubes. A missão é, com esse fundo, captar dinheiro, sanear as dívidas de curto prazo, tirar a asfixia de possíveis atrasos de direitos, salários e tudo mais, e passar a ter uma realidade um pouco mais suave. O São Paulo, do início da gestão dele, saiu da degola do transfer ban, mas ainda não tem uma condição de ter uma saúde financeira competitiva. E esse passo atrás, em tese, é uma tentativa de, a médio prazo, competir com outros clubes sem ser pelo método da SAF, sem virar SAF. A ver se vai dar resultado. Tem uma coisa muito impactante que o balanço desse ano mostra. Só de juros bancários, o balanço de 2023, o São Paulo gastou mais com juros bancários do que com todas as contratações para o Departamento de Futebol Profissional e com toda a despesa de cutia do fraldinha ao sub-20, considerando funcionários, viagens, manutenção dos garotos e tal. Só de juro bancário, o gasto foi maior do que com cutia inteiro e com contratações do time profissional, todas elas. Então, você deu uma ideia que, desta forma, você consome tudo que você tem como receita nova, o São Paulo tem várias, praticamente em juro bancário, né? Ele assume o clube nessa condição, já era uma condição assim. Eu acho que o São Paulo tem uma pequena melhora estrutural, e tem, né? Inclusive também esportiva, e ele julga que sair da fila foi importante para não ter um desespero de resultado esportivo a curto prazo. Veremos se esse planejamento a médio prazo funciona e não significa, né, mais uma tentativa, porque eu vejo um pouco do que está acontecendo no Flamengo, isso me dá um certo temor, né? Porque é aquilo, Flamengo, vamos pensar no estádio, vamos pensar no Flamengo daqui para frente, e o presidente atual do Flamengo quer estar no bolo. Corinthians, tem um estádio, tal, e o presidente do Corinthians na época quer estar no bolo. Todos os projetos para o futuro de clube, quando adotados por um presidente, o Paulo Nobre foi até uma exceção, né? Porque ele faz o saneamento e sai de cena. Embora ele ainda tenha influência, mas ele sai de cena. Normalmente o cara envolvido que faz um projeto para o outro colher, ou para o sucessor escolher, ele de alguma forma quer estar presente. É um pouco o que está acontecendo com o Landim nesse momento, né, no Flamengo. Que quer fazer o sucessor e quer estar ali como CEO, talvez, do Flamengo. Então, eu sempre fico um pouco... Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma necessidade. Porque o São Paulo, nessa situação, ele vai continuar no voo de galinha, como disse o Massa. O galinheiro tem mais galinha, tem mais... Tá, beleza, tem ovo agora. Mas vai continuar no voo de galinha. Não vai deixar de ser uma... Cara, se o Casares conseguir implementar... O que é o fundo? O que é esse FDIC? O que é esse fundo? O fundo é fácil de entender, para você entender. Eu, o Vessa, o Tirone e o Arnaldo vamos antecipar um dinheiro ao São Paulo. O São Paulo vai dar garantias que vai nos pagar com juros menores do que cobra um banco chamado de banco podre. Por que banco podre? Por que dinheiro para clube de futebol custa o triplo ou o quádruplo do que custa para uma pessoa comum, que já é grande os juros, né? Porque não tem garantia. Então o cara empresta para o São Paulo, para o Corinthians, para o Palmeiras e fala, bom, como eu tenho garantia, vou receber 7, 8, talvez 10 parcelas, a 10ª eu já liquidei aqui, o resto vai ficar, eu recebo depois, vai na renegociação. O fundo é uma antecipação de recurso na qual o São Paulo tem que ter responsabilidade com ele, porque o Paulo Nobre antecipou o dinheiro. Se você pegar o dinheiro para contratar jogador, não adianta nada. Então, o fundo é para você se livrar das dívidas caras e, obviamente, ganhar um reforço. Aí você pode poder voltar a investir na base, voltar a investir num jogador sem que seja o all-in para daqui a um ano, entendeu? Só que esse é o momento crucial. Se o Casares fizer isso, ele vai ser considerado um estadista no São Paulo. O que vai fazer dali para frente, se ele vai querer voltar, aí é um problema que o São Paulo já viveu com o Juvenal. Entendeu? Tá?
Aí é uma outra discussão, mas até aqui não há outra forma de sair do buraco senão apostar no seu patrimônio. Quais são os patrimônios que o São Paulo tem? Cotia, Morumbi, Clube Social e sua torcida. O primeiro passo já foi dado, o Morumbi vive batendo o recorde público, ponto. O segundo é Cotia, vamos lá. O segundo, o Arnaldo, já começou a reestruturação. O terceiro, não tem como, passa pelo estádio do Morumbi, que precisa ser um estádio adequado para receber shows, inclusive, dito pelo próprio Casares. Porque o show é assim, não é que você tem que sair de lá, esquece o Palmeiras, é outra conversa, tá? É outro contrato, não tinha outro, quando o Beluso assumiu, só tinha esse, é outra história. Esse é um ônibus que o Palmeiras vai ter que carregar por mais 20 anos. Mas quando acabar, imagina só o salto que o Palmeiras vai dar daqui 20 anos. Mas isso é para 20 anos, não estou falando do Palmeiras, estou falando do São Paulo. O princípio do show é o seguinte, enquanto o São Paulo está descansando, a casa dele está funcionando e o recurso está entrando. É simples assim. Então, 25% da obra do córrego resolvida, segundo o Casares, é maravilhoso. Não pode mais encher o clube social, certo? O clube social é a base de sustentação dele, Casares, e do próximo presidente e da próxima turma que virá, sendo do mesmo grupo. Porque se ele não vai poder, depois da reeleição, a base de sustentação vai ter que ser essa. Então, cara, se ele conseguir deixar isso planejado, projeto entregue, aprovado com todas as licenças, ele será talvez um dos maiores presidentes da história do São Paulo. Júlio Casares, se ele conseguir fazer isso, o FIDIC, o fundo, tirar a dívida podre muito alta, resolver a questão do córrego, entregar um projeto, o estádio pronto não dá, porque o mandato dele acaba daqui 2 anos. Entregar um projeto com todas as licenças, com todas as questões ambientais resolvidas, pronto para ser erguido, para ser construído, ele vai ser posso dizer que eu conheço a história do São Paulo, não dá para dizer que vai ser o maior, talvez vocês possam escolher outro, mas se ele entregar o São Paulo daqui 4, 5 anos para os próximos 30, ele vai ser um dos maiores presidentes da história do clube, independentemente se ele vai ganhar, se o São Paulo vai ser campeão ou não. Agora eu vejo um caminho. Muito bem, vamos dar uma rápida parada aqui no G4. Ela pode ser de Cinderela, como ela pode ser de bruxa má, né? Se for direto bem no popular, né? Se passar pelo Galo, eu acho que motiva, assim, pro ano. Assim, se passar pelo Atlético, o São Paulo, para mim, vira favorito em todas as competições pela motivação que vai ter, né? E inclusive no Campeonato Brasileiro, que são 3 jogos dificílimos, né? Pegar o Cruzeiro jogando, né, com um elenco extremamente reforçado lá em BH, lembrando que o jogo de ida o São Paulo até ganhou por 2-0, mas o Cruzeiro no primeiro tempo poderia ter ganho o jogo, foi melhor que o São Paulo, mas no final o São Paulo acabou levando a melhor. O Inter sempre faz jogos difíceis e o Corinthians está se reforçando, né? O Corinthians de um mês atrás, o Corinthians de 15 dias atrás, né, antes da data FIFA principalmente, antes da vitória do Flamengo, era um Corinthians. Esse Corinthians agora, com outros nomes, com a torcida motivada, é um Corinthians completamente diferente, né? Eu acho muito difícil que caia, eu acho que a situação vai melhorar, eles vão jogar muitos jogos em casa, né? Os rivais colaboram muito para isso também, né? Eu acho que é um time que tem jogadores aí capazes até de brigar por algo melhor, mas o São Paulo, toda vez que joga contra o Corinthians no Morumbi, se transforma, joga num nível muito alto de futebol, muito alto, e é isso que os jogadores têm que pensar, e a torcida também, né? Tudo bem que o jogo é lá na frente, né? No final do mês, setembro, a gente vai ter uma sequência agora alucinante de 6 jogos aí, praticamente em 14 dias, né? Em 15 dias. Então, que seja um mês promissor, difícil, bem complicado. Lembrando que a arquibancada vai estar presente, né, lá em BH. Vamos para o Rio de Janeiro também, na outra semana, estarei lá também com o Gabriel e vamos sempre estar nas transmissões aí de todos os jogos e a cobertura simplesmente espetacular com toda a nossa equipe, né? Então, não vai faltar informação para essa sequência que é dura, bem difícil do São Paulo. Como eu disse, pode ser de Cinderela, como pode ser de bruxa má. Eu espero que seja de Cinderela, filho. Então, Casares aí essa semana aparecendo bastante, né? Principalmente com relação à questão do VAR, mas também fazendo entrevistas, reforçando a ideia do plano financeiro de São Paulo, deixar o São Paulo bem até 2030 financeiramente. Esperamos, torcemos
E foi o que o Massa falou, se ele conseguir realmente fazer isso tudo, ele será um dos maiores da história do tricolor, sim. Né? Porque ele pegou o que o Leco e o Aidar deixaram, pegou assim, uma situação bem complicada. Ele mesmo colocou que a dívida está em torno de R$700 milhões, então, torcer para que esse plano dê certo, que as coisas sejam feitas de maneira profissionais e corretas, para que São Paulo volte ao caminho das glórias, né? E consiga competir melhor, principalmente na contratação de jogadores, no mercado da bola seja mais atrativo aos jogadores, como um bom clube que paga em dia e tudo mais, né? Então, aparecendo por causa disso, também aparecendo sobre o VAR, né? Colocando sua posição, o São Paulo pediu sim a anulação do jogo, veremos. Do STJD não espero nada, pra ser sincero. Mas assim, quem escuta o áudio e tal, cara, tá claro, foi um erro grosseiro. Muito pela petulância, empáfia do juiz ali. Que se tivesse um pouquinho de calma, escutasse o que o VAR estivesse falando e veria que tinha errado. Mas vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos, né? Ainda falando de São Paulo, falando um pouquinho de mercado da bola, eu sei que é meio bizarro, mas já saem notícias aí de mercado em 2025, parece quanto ele vai ser vendido ao Newcastle. São Paulo pode ganhar algo na faixa de R$10 milhões. Então assim, meio sem vender jogador, o São Paulo continua ganhando dinheiro, né? Foi a mesma coisa com o Elinho, foi uma boa bolada, pra ser sincero. Acho que ninguém esperaria ganhar com o Elinho que se ganhou. A primeira venda do Bragantino, mas a segunda venda, o São Paulo ganhou algo em torno de R$60 milhões. É muito pro jogador como o Elinho, com todo respeito. Ainda que esteja bem no Bragantino. Então, cara, São Paulo tem a mina, tem tudo, agora tem que saber trabalhar melhor, né? São Paulo também tem feito algumas alterações e mudanças lá em Cotia. Pois bem, é isso que foi dito pelo Márcio, pelo Arnaldo, pelo Tirone, sabe? Pensar de uma outra maneira. Até o acordo com relação ao estádio é um outro acordo, mais benéfico ao São Paulo do que, por exemplo, que foi feito entre Palmeiras e a própria Allianz. Então, assim, W Torre, no caso, né? Que vai ser a mesma consultora do... Como é que eu posso falar? Não é do estádio do São Paulo, né? Mas vai ser essa remodelação, dessa alteração do estádio. Então, assim, torcer para que as coisas sejam feitas da maneira mais correta possível, que os próximos que venham também tenham um pouco dessa visão de gestão do Casares, né? Dizem que o próximo deve ser o Belmonte, o sucessor do Casares. Veremos, né? Eu sempre falo, veremos, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Ainda mais nessa parte política, né? Política, mas futebol é aquela delícia. Então é isso. É o São Paulo que se prepara para o jogo contra o Atlético Mineiro, né? A gente até viu a foto que eu botei na capa, já tem o Sebastião treinando, mas ele não pode jogar, pode atuar só no Brasileiro. E o São Paulo tem que fazer aí um jogo sensacional, né? Um jogo perfeito, como eu digo, para tentar não buscar os 3 pontos, mas buscar a classificação, né? Primeiramente, baliza 0. Rafael voltar em forma e não papar, né? Com todo respeito, não falhar. E o São Paulo lá na frente ser efetivo e meter os gols que precisa, né? Difícil, muito difícil, porque o São Paulo tem uma grande dificuldade contra o Atlético Mineiro, uma grande dificuldade contra o próprio Hulk. Então, uma missão quase impossível, mas ainda tem 90 minutos e a gente tem que continuar acreditando que o São Paulo possa fazer uma grande partida contra o Atlético Mineiro, apesar dos problemas, né? O Badiga que sentiu, o Lucas que está na seleção. Então, assim, não é o São Paulo 200%, mas é o que tem. E a gente espera aí que possa reverter essa vantagem, né? Só podem treinar bastante, finalização, jogadas ofensivas, jogadas defensivas, bolas aéreas. O Zubeldia tem aproveitado esse período para isso. Agora vamos esperar aí para ver como o São Paulo irá se portar no jogo de quinta-feira, às 9h45 da noite, horário maravilhoso, né? Só o estádio ainda que, bem, fica aquela dúvida, né? Veremos aí, mas torçamos que esteja em condições pelo menos do mínimo de futebol, né? Porque aí se não complica. Então é isso, o São Paulo aí se movimentando nos bastidores, né? Atrás aí de aprovação para criar um fundo gestor, aprovação para, né, colocar o estádio para frente e já de olho no mercado da bola de 2025, né? Muito importante. A gente não sabe como vai ser essa temporada, mas o Zubeldia, pelo menos até o momento, foi um bom agrado. São Paulo tem aí disputado as 3 competições, ainda que possa ser eliminado agora em 2 de mata-mata, que só um pode vencer, né?
Mas São Paulo tá indo e a gente espera aí que continue o máximo, o mais longe possível em todas as competições. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder, nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima terça-feira a todos e valeu!